Pessoal, vamos voltar agora para falar sobre multiculturalismo, começando pelas relações de gênero, tá? Então, nessa aula aqui, são aulas agora mais curtinhas, porque eu vou falar sobre um de cada vez. Primeiro, relações de gênero, depois questão racial e étnica, e depois teoria queer. Vamos começar com as questões de gênero, as relações de gênero. Então, quando a gente fala de gênero, de identidade de gênero, eu estou falando do homem e da mulher. Tá bom? Homem e mulher. Então, quais são as relações, como que estão essas relações entre homem e mulher na sociedade? Análises feministas mais recentes enfatizam que o mundo social está feito de acordo com os interesses e as formas masculinas de pensamento e conhecimento. Ok? Então, assim, imaginem a história da humanidade. O homem é o grande administrador das sociedades. Então, na administração das sociedades, nos processos decisórios, na definição de costumes, seja dentro da administração pública, dentro da religião, dentro da ciência, nós temos o homem presente. Nós temos o homem presente, nós temos as ideias masculinas, a masculinidade prevalecendo. A sociedade está feita de acordo com as características do gênero dominante, o masculino. Para a análise feminina, não existe nada de mais masculino, por exemplo, do que a própria ciência. E o pensamento masculino, gente, ele está muito associado à ideia de vencer, de poder, de força, de controle, tá? A ideia, por exemplo, de competitividade, de domínio de território. Então, o pensamento masculino está muito associado a isso. No caso aqui, quando se diz ciência, eu até coloquei aqui algumas coisas no quadro para vocês. Então, as relações de gênero, no caso da ciência, reflete a perspectiva eminentemente masculina, que é a ideia de controle, controle sobre a natureza, controle sobre os seres humanos. E não só a ciência, como eu falei agora há pouco, por exemplo, a religião também. A religião também predomina a visão mais masculina. Continuando. Na medida em que reflete a epistemologia dominante, o currículo existente é também claramente masculino. Então, o currículo traz para nós essas ideias, por exemplo, de competição, a ciência, a técnica sempre supervalorizadas, o individualismo, a racionalidade, a lógica. Isso é muito típico do pensamento masculino, tá? E o currículo acaba nos trazendo isso. Aqui nesse trecho aqui, a gente tem a diferença entre a forma como o homem pensa, a forma como a mulher pensa, né? Então, o currículo oficial valoriza a separação entre sujeito e conhecimento, o domínio e o controle, a racionalidade e a lógica, a ciência e a técnica, o individualismo e a competição. Na verdade, isso tudo que nós vimos aqui faz parte da filosofia, da ciência que foi elaborada pelo homem ao longo da história, né, da humanidade aí. Todas essas características refletem as experiências e os interesses masculinos, desvalorizando, em troca, as estreitas conexões entre quem conhece e o que é conhecido, importância das ligações pessoais, a intuição e o pensamento divergente, as artes e a estética, o comunitarismo e a cooperação. Esses que nós vimos agora, ó, então, ó, desvalorizando aqui, ó. Isso aqui faz parte das experiências e dos interesses das mulheres, da forma como as mulheres pensam. Ok? Características que estão todas ligadas às experiências e aos interesses das mulheres. Então, o currículo precisa estar equilibrado. E para ele estar equilibrado, nós precisamos trazer tudo isso para dentro dele. É óbvio que a gente também precisa, né, valorizar essa forma de pensar masculina. Mas eu preciso também trazer e valorizar a forma de pensar feminina e promover o equilíbrio. O currículo tem que sempre buscar esse equilíbrio. A sociedade precisa desse equilíbrio.
Aqui, gente, muitas investigações são ainda necessárias e as questões de gênero têm implicações que não são apenas epistemológicas, mas também têm a ver com problemas e preocupações que são vitais para o mundo em que vivemos. Exemplo, que conexões existem entre as formas como o currículo produz e reproduz essa masculinidade e as formas de violência, controle e domínio que caracterizam o mundo social mais amplo? É algo a ser investigado. Então, muitos já dizem o quê? Que a mulher precisa estar presente na política, nas empresas, nas políticas públicas em geral, nas associações, nos sindicatos, nas instituições públicas. Por quê? Porque a mulher, com a sua forma de pensar e ver o mundo, ela contribui muito para que exista equilíbrio, cooperação. O homem é muito promotor da guerra, do conflito. Então, há necessidade de mulheres estarem mais presentes na vida política, na vida social, na vida pública, para que a gente possa construir uma sociedade mais equilibrada. Com relação aos papéis sociais, homens e mulheres são capazes de realizar os mesmos papéis, tanto que hoje praticamente já realizam os mesmos papéis. Você tem homem empresário, você tem mulher empresária. Você tem homem na construção civil, você tem mulher na construção civil. Você tem homem na indústria automobilística, você tem mulher na indústria automobilística. É óbvio que, estatisticamente, nós temos grupos maiores, né, masculinos em determinados setores, grupos maiores femininos em outros setores, mas isso não quer dizer que homens e mulheres não tenham condições de realizar tarefas, né, que tradicionalmente foram vistas como só de mulher ou só de homem. Por exemplo, ser professor de educação infantil. Eu, por exemplo, já fui professor de educação infantil. Eu tenho condições de ser professor de educação infantil. Existe um número maior de mulheres, mas o homem pode ser muito bem. Pode exercer essa função. Da mesma forma que a mulher pode estar na construção civil. Existem mais homens, mas a mulher pode estar na construção civil. Ok? Acontece que, apesar de, principalmente nos últimos anos, homens e mulheres assumirem as mesmas posições, quando a gente fala de privilégios e benefícios, etc., os homens ainda levam vantagem. Aquela questão salarial, direitos, etc., os homens levam vantagem ainda. E principalmente dentro da política, a gente ainda vê muito mais homens do que mulheres. E é muito importante para a saúde pública que exista um equilíbrio aí. Okay? Então a mulher tem que lutar pelos seus espaços. Até um certo momento da história, o homem concedia à mulher alguns direitos, né? Então o homem dá à mulher o direito de votar, apesar de existir algum movimento, alguma indignação feminina, não se tratava de um movimento feminista como nós temos hoje, né? Presente no mundo todo, muito mais bem organizado. Então a mulher apresentava alguma insatisfação, mas o homem, por conveniência própria, vai lá e fala: mulher, pode votar, porque na verdade você vai votar em quem eu te falar e é um voto a mais para quem eu quero que ganhe. Então, isso faz parte dessa concessão do direito ao voto à mulher, por exemplo, no Brasil. E a mulher, quando ela consegue, então, quando ela percebe que ela exerce os mesmos papéis, que ela é capaz, que não existe essa história de sexo frágil e tudo mais, e ela se mobiliza, ela começa a ser protagonista das suas conquistas. E é o que a gente tende a ver cada vez mais, é a mulher sendo protagonista das suas próprias conquistas. Tá? Por isso que o movimento feminista é tão importante e por isso que nós precisamos, sim, desejar uma sociedade mais equilibrada entre homens e mulheres, porque essa sociedade tende a ser muito mais sensata. Vou fazer uma pausa e a gente já... vou fazer pausa nenhuma não, falta um detalhe importante aqui, que é isso aqui, ó, a maternidade. Tá? Aqui é maternidade. O homem vive a maternidade, a experiência da maternidade? Vive, só que indiretamente. Eu, por exemplo, sou pai. Eu vivi a experiência da maternidade, indiretamente. Eu não senti tudo o que a minha esposa sentiu. Né? Gestação, parto, pós-parto. E justamente isso, toda essa experiência tão significativa faz com que a mulher construa uma experiência muito peculiar dela e que ajude a ter uma visão de mundo muito diferente do homem e que tem tudo a ver com essas características que nós analisamos aqui nos slides.
Então, os homens não vão conseguir ter a mesma visão, a mesma relação com o mundo concreto que a mulher tem, porque o homem não vive essa experiência direta que é a maternidade. Agora sim, vou fazer uma pausa e a gente já volta para estudar aí as questões étnicas e raciais.